Imagine que o mundo, desse mesmo jeito como você sempre conheceu ele, simplesmente deixasse de fazer sentido. As regras que te davam segurança não funcionam mais e de uma hora para outra, você percebe que perdeu completamente o controle sobre o seu próprio destino. Mas e se eu te contar que isso não é uma metáfora sobre a crise da vida adulta na modernidade, mas sim que isso foi um evento real? Durante gerações, o cidadão grego encontrou seu propósito e a sua paz de espírito dentro dos muros da sua pequena polis, que em tradução do grego significa cidade-estado. Então naquela época a gente pode colocar que a vida era previsível. Você sabia qual era o seu lugar, os costumes da sua cidade, e você tinha um pertencimento. Mas então, de forma avassaladora, o Império de Alexandre o Grande engoliu o mundo conhecido. Daí as fronteiras sumiram e o mundo se tornou subitamente vasto, complexo e incontrolável. Aí pensa comigo, aquele indivíduo que antes tinha um controle sobre sua comunidade e, de certa forma, até da sua vida, acordou um dia e se viu reduzido a um grão de areia. Para fixar a ideia, faz um exercício mental comigo. Imagina que o Brasil hoje é tomado por outra nação e, englobado de verdade. E a gente se vê novo em uma cultura que a gente não conhece os costumes, as normas de segurança. O que era permitido um dia passou a não ser no outro. As próprias referências da cultura são destituídas para dar espaço para essa outra nova cultura. E aí do nada a gente se torna parte de uma engrenagem descartável dentro de um sistema maior que opera em cima de todo mundo. O resultado sociológico disso não poderia ser diferente. Foi uma epidemia histórica de ansiedade, desamparo e um pavor crônico do futuro. Se esse último cenário de engrenagem soa assustadoramente familiar para você, é porque nós estamos vivendo exatamente a mesma crise. A nossa polis virou um feed de uma rede social. O nosso império hoje é um mercado globalizado e frenético. E aquela mesma sensação esmagadora de não dar conta da complexidade do mundo, de estar sempre reagindo a um sistema que você não controla, voltou a corroer a mente humana. Nós estamos adoecendo hoje, pelo mesmíssimo motivo que os gregos antigos adoeceram no século IV a.C. E foi no epicentro daquele caos que um homem decidiu mudar a história do pensamento humano. Epicuro olhou para uma sociedade em pânico, que tentava desesperadamente recuperar o controle, acumulando mais poder, mais status e mais posses, e percebeu que eles estavam cavando a própria cova psicológica. Para ele, a teoria acadêmica não servia para nada se não fosse capaz de curar o sofrimento humano. Então Epicuro dissecou a anatomia do nosso desejo e nos trouxe a seguinte ideia. Essa engrenagem que nos esmaga só funciona porque o sistema nos ensina a desejar exatamente aquilo que nos adoece. E o protocolo que Epicuro criou para resgatar a mente humana daquela crise exige que você encare uma verdade. É que a verdadeira paz, aquela capaz de te blindar contra o colapso do mundo, começa quando você descobre a maior mentira que já te contaram sobre o que é o prazer. Para a gente aplicar Epicuro hoje, nós precisamos entender primeiro quem ele era, o contexto dele e a ferida que ele estava tentando curar. Ele viveu num período helenístico, nascido ali por volta de 341 a.C., e antes dele, na época de Platão e Aristóteles, o grego encontrava seu propósito na polis, a cidade-estado. Lá, a vida política era o centro de tudo. Mas então veio Alexandre o Grande, conquistou o mundo conhecido e o império se expandiu massivamente. A polis ruiu. Então o cidadão grego, de repente, se sentiu uma formiga no meio de um império gigantesco. E o que a gente percebe quando pesquisa é que o resultado sociológico e psicológico disso foi uma epidemia de desamparo, ansiedade, medo do futuro e perda de identidade. Detalhando um pouco mais e voltando na história, vamos entender a dinâmica da época. Os pensadores da época e os praticantes da filosofia sempre viveram em condições diferentes. Platão foi um pensador que veio de uma família extremamente rica e influente na época. Eles não precisavam trabalhar para sobreviver porque viviam de propriedades e terras, o que eles davam o que em grego se chamava de skole, que significa tempo livre e lazer, que é necessário para se dedicar ao intelecto. E por curiosidade, é de onde se origina a palavra escola. Existiam também os professores pagos que eram sofistas, e esses se metiam a facada e cobravam muito caro no serviço. Eles ensinavam a retórica, a argumentação e a oratória para os filhos da elite que queriam seguir carreira política. E por sinal, Platão odiava esses caras e diziam que eles vendiam o saber. E existiam também os conselheiros de líderes, que aí eram os brabos. Aristóteles, por exemplo. Ele foi contratado pelo rei Filipe da Macedônia para ser o tutor particular e bem pago do seu filho, quem? Alexandre o Grande. Mas, no meio de uma sociedade com pensadores que tinham altos cargos, que vinham de famílias de prestígio e tinham suas próprias universidades de elite, Epicuro não fundou uma universidade tradicional. Ele comprou uma casa com um quintal nos arredores de Atenas e fundou o Jardim, Quepos. E é aqui que a gente vai humanizar essa figura tão polêmica que é Epicuro. Quem conhece um pouco mais dele, da epicuridade, sabe o que eu tô falando, mas eu vou explicar mais na frente pra quem não sabe. Só que, enquanto a academia de Platão era pra elite intelectual, o jardim de Epicuro aceitava mulheres, escravos, prostitutas. Então era uma comunidade igualitária baseada na amizade, que é a filia. Eles viviam de forma extremamente simples, comendo pão, azeitonas, bebendo água, em dia de festa eles bebiam vinho diluído, e conversavam sobre como parar de sofrer.
A tese principal de Epicuro era: vã é a palavra do filósofo que não cura nenhum sofrimento humano. Mas voltando pra gente, nós nunca fomos tão parecidos com os gregos do período helenístico igual hoje. Hoje, com a globalização, a internet, o scroll infinito, o indivíduo moderno também se sente um grão de areia irrelevante frente a um mundo complexo, maldoso, rápido e incontrolável. Então Epicuro não criou uma filosofia para aqueles que eram os cabeças da intelectualidade da época, mas ele criou uma medicina para a alma para as pessoas normais que estavam em pânico. Quando eu tinha dito que ele é uma figura polêmica, é porque a história cometeu uma injustiça com Epicuro. Se você for no dicionário agora e procurar a palavra epicurista, vai achar coisas como aquele que busca o prazer a qualquer custo, o amante do luxo, da comida cara, do excesso. A palavra hedonismo, da qual ele é o pai, virou sinônimo de orgia e ostentação. Mas peraí, como que um cara que pregava beber água e comer pão no quintal de casa com os amigos virou padroeiro do luxo e do excesso? O que o mundo moderno não entende e o que o mercado definitivamente não quer que você saiba é o que Epicuro realmente chamava de prazer. Para ele, o ápice do prazer não era a euforia, não era a adrenalina, o acúmulo de coisas, o luxo ou a dopamina estourando no cérebro. O verdadeiro prazer, segundo Epicuro, era a ausência. Ele dividia isso em dois conceitos, tem uns nomes diferentes, mas é simples de entender. Então nós temos a apônia, que é simplesmente a ausência de dor física, e a ataraxia, que é a ausência de perturbação na alma, e isso é o que a gente chama de paz de espírito. Então, para alcançar essa ataraxia, para ter essa mente blindada contra o caos do mundo, ele fez um diagnóstico psicológico. Então ele dissecou todos os desejos humanos e os dividiu em 3 caixas. E se você prestar atenção, vai perceber que o nosso sofrimento moderno vem inteiramente do fato de que a gente mistura essas 3 caixas o tempo todo. Então a primeira caixa são os desejos naturais e necessários. Comer quando tem fome, beber quando tem sede, ter um teto para se proteger, ter amigos verdadeiros. Então Epicuro diz que isso é muito fácil de satisfazer. Se você tem isso, você já tem a base matemática da felicidade, e ponto. A segunda caixa são os desejos naturais, mas não necessários. É você querer comer um caviar em vez de pão, beber uma Royal Salud ao invés de uma Red Label, morar numa mansão ao invés de só uma casa confortável. Então Epicuro não era um chato puritano. Ele dizia, beleza, isso traz prazer, mas você não precisa disso para viver. Se você puder aproveitar de vez em quando, ótimo. Mas se você condicionar sua felicidade a isso, você vai ser miserável no momento em que te faltar. E aí a gente chega na terceira caixa, que é a caixa que está destruindo a nossa geração, que são os desejos vãos, os vazios. Fama, poder, riqueza extrema, o aplauso dos outros, o status de ser o melhor. Epicuro alertava que esses desejos são buracos negros criados unicamente pela sociedade. Eles nunca podem ser saciados. Quem busca poder sempre vai querer mais poder. Quem busca fama sempre vai querer mais atenção. É um poço sem fundo que destrói qualquer chance de paz mental. E se você parar para analisar a nossa sociedade hoje com a lente de Epicuro, as coisas ficam assustadoras. O capitalismo de plataforma, o Instagram, o TikTok, a publicidade, lucra exclusivamente pegando a terceira caixa, que são os desejos vazios de status, e fazendo uma lavagem cerebral para te convencer de que elas são a primeira caixa, que são as necessidades absolutas para você sobreviver socialmente. Esse sistema, esse algoritmo, ele te diz que você precisa ser o cara de sucesso aos 30 anos, que você precisa fazer aquela viagem para ser validado, que você precisa estar o tempo todo produzindo para não ficar para trás. Eles transformaram desejos artificiais em urgências biológicas, e o resultado é essa ansiedade constante, essa sensação geral de que a pessoa está atrasada na própria vida, como se estivesse sempre perdendo um momento, faltando algo. A lição que a gente tira de Epicuro para o século XXI é um soco no estômago. A verdadeira rebelião hoje não é você comprar o carro do ano para provar para todo mundo que você venceu na vida. A verdadeira rebelião é você perceber que a felicidade custa muito barato, e que a corrida pelo status é uma ilusão feita para te manter correndo numa roda de hamster. Epicuro tinha um lema radical para a época dele, que se aplica perfeitamente para a nossa era de superexposição, que é laphebiosas, que significa vive ocultamente, que é esconda-se, para de atuar para uma plateia, não precisa buscar fama, encontra um pequeno grupo de amigos mais verdadeiros, um trabalho que te sustente, uma vida simples, e você vai ter uma mente tão inabalável e silenciosa que até o mais rico dos bilionários te invejaria. E trazendo o nosso desfecho numa ideia central, a gente tem que começar a entender de verdade o que a gente quer de verdade pra nós. E eu tô falando, não é um problema que você queira ter uma BMW e uma Lamborghini na garagem. O problema é se você tá querendo ter uma BMW e uma Lamborghini porque você quer provar pra sociedade, pra todo mundo, que você venceu, que você é foda, quando na verdade, você pelo menos deveria ter os dois porque gosta essencialmente de carros. Entendeu a diferença? Mas o papo de hoje é esse. E você, concorda ou discorda de algum ponto que eu passei aqui no vídeo? Sinta-se à vontade para colocar suas opiniões favoráveis ou desfavoráveis nos comentários. Todos são muito bem-vindos. Deixe o seu like e sua inscrição. Tamo junto.